Bom, em 2023, nós começamos na CGU uma série de apurações sobre o aumento do número de entidades e dos valores descontados dos aposentados. Importante destacar que esses descontos, eles não começam em 2023, eles começam lá atrás, e eles vêm num crescente ao longo dos anos, e a partir de 2023, ou seja, quando nós assumimos o governo e identificamos, os técnicos da CGU identificaram um aumento desses descontos ao longo dos anos e um aumento da reclamação, do número de reclamações dos aposentados em relação a esses descontos indevidos, nós começamos essa apuração. Nós fizemos uma auditoria, o relatório vai ser publicado, são 2 relatórios, um vai ser publicado hoje, o outro nas próximas semanas. Essas 2 auditorias envolveram, de um lado, entrevistas aos aposentados. Nós entrevistamos os aposentados, entrevistamos 1.300 aposentados, uma amostra, obviamente, se trata de uma auditoria. E analisamos 29 entidades. Identificamos, em relação aos aposentados, que boa parte deles, na verdade, a maioria, mais de 90% deles, e aí eu estou dizendo maioria de uma amostra de 1.300 aposentados, não reconheciam que haviam autorizado esses descontos. Ou seja, diziam, eu não autorizei, eu não sei por que eu estou sendo descontado. Alguns, inclusive, ficaram sabendo que estavam sendo descontados na entrevista, porque não tinham percebido, ou achavam que era um desconto obrigatório, como, por exemplo, nós temos, quem é seletista tem o desconto do FGTS, por exemplo, ou do INSS propriamente dito. Achavam que era um desconto obrigatório. E no caso das entidades, nós identificamos que elas não tinham nenhuma estrutura operacional para prestar os serviços que ofereciam, Uma pergunta que vocês podem fazer, eu já vou me antecipar aqui, o que são esses serviços? O que essas entidades ofereciam e assim por diante? São entidades associativas que podem oferecer uma série de benefícios, como, por exemplo, um desconto numa academia, um desconto num convênio de plano de saúde, um desconto numa eventual circunstância de enterro e auxílio funerário, algum tipo de auxílio de prestação de assistência jurídica, se o aposentado precisar, enfim, esses tipos de serviços. O que se apurou é que essas entidades não tinham estrutura operacional para oferecer esses serviços, e mais, que 70% delas, na verdade 72% delas, não tinham entregue ao INSS, embora elas estivessem realizando esses descontos, a documentação necessária para que isso acontecesse. Então, a gente tem 2 situações. Você tem a situação da falsificação da assinatura e você tem a situação em que a documentação foi entregue ou foi parcialmente entregue com as autorizações, com a filiação das pessoas e assim por diante. 11 entidades associativas foram alvo de medidas judiciais. E aqui, do lado do nome de cada uma delas, nós temos a data, o ano em que elas foram autorizadas a realizarem esses descontos. O que significa autorizada a realizar esses descontos? Desde lá de trás, havia a necessidade de que essas entidades fizessem um acordo de cooperação técnica com o INSS para que elas pudessem realizar esses descontos. Então, aqui é o ano da assinatura desses acordos de cooperação técnica. Vocês podem ver que apenas uma delas assinou esse acordo em 2023. Todas elas tinham assinado esse acordo e realizavam esses descontos antes de 2023. Então, é importante que isso fique claro para todo mundo, porque não é uma situação que aconteceu agora. A apuração começou em 2023, mas esses descontos já vinham sendo realizados anteriormente. Estou mencionando isso aqui, mas só para repassar como funciona o desconto das mensalidades. A entidade de classe, como essas associações que eu mencionei para vocês, elas firmam esses ACTs com o INSS
e esses acordos permitem que essas mensalidades sejam descontadas na folha de pagamento. Importante aqui dizer que precisa caracterizar, para que as pessoas tenham esse desconto, claramente a vontade das pessoas. Então, a entidade precisa apresentar a filiação da pessoa à associação e a autorização específica dessa pessoa para a realização do desconto. O INSS fez, inclusive, uma instrução normativa em 2024, dizendo, e isso tem que ser implementado, de que vai ser necessária a biometria e vai ser necessária a assinatura eletrônica para que, de fato, as pessoas, fique claro que as pessoas são aquelas que autorizaram, de fato, a sua inserção nessa dinâmica de descontos ou nessa dinâmica associativa. A autorização do beneficiário, que a gente identificou que muitas situações, a ausência de verificação rigorosa dessa autorização acabava permitindo esse tipo de fraude. Infelizmente, o INSS não dava conta ou não deu conta de fazer a fiscalização adequada dessas autorizações, em função também do aumento do número desses descontos. Isso foi gerando uma bola de neve, né, que gerou essa situação que a gente está encarando aqui hoje, mas que está sendo investigada desde o ano passado, desde 23 pela CGU e depois a Polícia Federal entrando também em 2024. É importante frisar que para além da decisão judicial, que já suspendeu os descontos para uma parte dessas entidades, para 9 dessas entidades, nós estamos, por decisão do governo federal, suspendendo, e a CGU vai ajudar a atuar em conjunto com o INSS e com o Ministério da Previdência Social para garantir que isso seja feito da melhor forma possível, a suspensão dos acordos de cooperação técnica das entidades associativas, para que haja e seja feito um freio de arrumação nessa história, para que a gente consiga reorganizar esse sistema e, de fato, ter desconto quem quer ter desconto, ser associado quem quer ser associado. As pessoas têm, pela nossa Constituição, direito à livre associação, ninguém quer impedir isso, ninguém quer impedir que as pessoas tenham acesso a essas associações, desde que, obviamente, elas demonstrem claramente o desejo